Opa! E aí, povo do 8º ano, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, a aula de hoje é o exercício de tradução de texto, tá? Então, vocês não vão me mandar fotinhas, voltei com os exercícios pelo formulário do Google. Então, lá no grupo vai ter o formulário, o exercício vai ser esse, a aula é essa, tá? É o exercício de compreensão de texto, como vocês já estão acostumados, né? De verificação de cognato, essas coisas e tal, tá? Então, vocês vão entrar no link do grupo, ler o texto e escrever o que vocês entenderam aqui. Gente, não me aparece com texto perfeito, não, tá? Não vai copiar a tradução, não vai pôr no Google Tradutor, porque, a ideia não é essa. A ideia é você tentar entender. E para te ajudar, eu preparei aqui como chama isso aqui? Uns slidezinhos no PowerPoint, tá? Pra gente fazer a leitura juntos e usar aquelas estratégias lá que vocês já estão acostumados. Então, anotem aí a semana e a pauta, tá? O tema é o mesmo da apostila, né? Lembrando que enquanto a gente não resolver o problema dessas apostilas aí, a gente vai continuar adaptando os exercícios aí, tá? Então, anota a data, anota a pauta para deixar, mesmo que os exercícios sejam no formulário do Google, é legal deixar organizado no caderno. Eu vou fazer a leitura do texto, tá? Então, nós temos aqui essa primeira parte do texto, depois esses 5 subtópicos aqui. Então, vamos lá. Water is the source of life. No matter who we are, what we do, where we live, we depend on it to live. However, great as it is the importance of water, people continue polluting the rivers and its sources, forgetting how much it's essential to our lives. The majority of each of the cells in our body has water. We use the water for drinking, preparing meals for the personal and home care, or for fishing, transportation, electric power production, irrigation, etc. In nature, there are several types of water, depending on the elements it contains. Some are ideal for consumption, while others are harmful to health. Are they? Number 1, drinking water. The ideal type for consumption is fresh and free of impurities. Number 2, polluted water. It's dirty or contaminated water. For example, it contains impurities, microbes, viruses, etc. Gente, desculpa a pronúncia aí, tá? Mas é isso aí mesmo. Number 3, fresh water. The water of rivers, lakes, and sources. Number 4, salt water is the one that contains many dissolved salts, for example, seawater. Number 5, distilled water is composed of hydrogen and oxygen only, no impurities and any dissolved salt. Bom, então esse é o texto inteiro. Eu dividi o texto aí nos próximos slides. E aí, galera, o que vocês têm que fazer agora? Vocês vão procurar os cognatos e procurar entender o texto pelos cognatos. Agora, tem algumas palavras que são aquelas palavras-chave que elas já apareceram inclusive na aula passada. Então, water, por exemplo, que é água, source, que é fonte, tá? Então, a água, ela é fonte de quê? Será? Então, a palavra life é fundamental, né, que vocês conheçam para vocês. Na verdade, é fundamental nada. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão, né, imaginar. A água, ela é fonte de quê? Tá? Aí nós temos aqui, ó, no matter who we are, what we do, where we live, depende. Então, água, fonte, depende, tá? We depend, nós dependemos. Então, o que será? E aí começa a anotar aí no caderno. Água, fonte, nós dependemos. Tá? Então, nós dependemos da água para quê? A água ela é fonte de quê? Então, nem precisa procurar dicionário e assim quebrar muita cabeça pra gente já responder, fazer essa primeira parte, tá? Depois olha lá, ó, importância de quê? Da água, tá? Ó,
People, pessoas. As pessoas continuam fazendo o quê? O que é river? Isso aí apareceu na aula passada, tá certo? Sources, que eu já falei que é fontes, também já apareceu. Então, olha só. O que será que é a água? A água é fonte de quê? Nós dependemos da água para quê? E mesmo que a água seja importante, o que as pessoas continuam fazendo? Tá vendo? Depois, ó, forgetting. Forgetting significa se esquecendo. Se esquecendo do quê? As pessoas que continuam poluindo esses lugares aqui, elas se esquecem de que a água é o quê, ó? Tá vendo? Essencial. Agora, olha só, ó, células, corpo, água. Então, qual é a relação disso? As células do nosso corpo com água. Tá vendo que isso aí, se vocês tiverem um pouquinho de conhecimento em relação à ciência, vocês vão conseguir ver, tá? Ó, nós usamos a água para quê? Drinking. Preparar o quê? Tá vendo? Fishing, pescar. Transporte. Ó, electric power production. Produção de... O power aqui vai ser traduzido como energia, produção de energia elétrica, irrigação. Tá vendo o tanto de cognato que tem? Eu tô traduzindo pouquíssimas palavras, o restante, pelos cognatos, vocês vão conseguir montar. Ó, natureza, tipos de água. Dependendo de quê? Dependendo dos elementos que ela, ó ela aqui, que é a água, contém, tá? Aqui, ó, alguns tipos de água são o quê? Ideal para quê? Ó, consumo, tá? Agora que eu vou traduzir, ó, while others, enquanto outros são prejudiciais para a saúde. Então, aqui essa última oração eu estou traduzindo, ó. Alguns tipos de água são ideais para o consumo, enquanto outros são prejudiciais para a saúde. E aí vem a seguinte parte, né, que fala dos tipos de água. Então, quais são os tipos de água que são ideais para o consumo? Água para beber, drinking water, polluted water, água poluída. Não é o ideal para o consumo, já é uma água que é prejudicial, né? Fresh water, ó, water of rivers, lakes and sources. Esse fresh water aqui apareceu na aula passada. Salt water, água salgada. A água salgada, será que a gente pode beber, por exemplo, né? E água destilada, tá? Então, essa última parte aqui, vocês podem só enumerar os 5 subtópicos, tá? Quais são os tipos de água? Água para beber, número 1, água poluída, número 2, água fresca, número 3, água salgada, número 4 e água destilada, número 5. Então, essa última parte pode colocar só esses tópicos, não precisa traduzir o resto, ok? Gente, o homework, a tarefa de casa, tá lá no grupo, tá no link, então vocês vão entrar lá e aí vocês vão entrar aqui no formulário, né? Então, é o mesmo de sempre, até eu preciso fazer como chama? Eu preciso alterar aqui, que eu esqueci de colocar os formulários para vocês colocarem o nome e a sala, tá? Então, eu vou introduzir aqui agora. E aí é isso, tá? A hora que vocês entrarem, antes do texto, antes do exercício, vai ter lá o mesmo de sempre, que é para você escrever o seu nome completo e depois marcar a sala, ok? É isso, galera. Bom trabalho, boa aula, até a próxima.